Vamos falar Covid, do início ao fim, tá? Olha, eu fui para essa área, né? Não por interesse financeiro, mas porque eu tive um problema familiar. Meu pai foi um dos primeiros infectados por esse troço aí. E aí ele fez contato comigo, não sei o que. Eu falei, porra, eu vou matar meu velho, né? Porque estavam cuidando dele igual um Zé. O que tava de errado? Cara, tinha um monte de coisa errada. Basicamente aquela clássica combinação de, ó, toma aqui uma dipirona e vai para casa, morre em casa e não enche o meu saco. Aí eu comecei a estudar e comecei a fazer umas coisas aí. Meu pai é jornalista também. E ele mora em Natal, ele tem um clube de debate, não sei o que e tal. E aí, do clube dele, ele mais uma galera pegou a doença. E ele foi o único que não se estrepou. Então 2 morreram, mais um monte foi pra UTI, não sei o quê. E aí depois, quando eles voltaram a se reunir, eles falaram, porra, vem cá, por que você foi o único sacana que saiu bem dessa situação, né? Eu falei, porque foi meu filho que me tratou. Aí começaram todos os jornalistas, né, me chamar para entrevista aqui, entrevista ali, não sei o quê. Eu comecei a estudar, a tratar, não parei mais. Quanto tempo de Covid existia quando tu começou a estudar? Nem um mês. Nem um mês. E que fontes eram essas? Como é que tu estudava uma doença tão nova por conta própria? Cara, eu fiz uma pós-graduação em Harvard, então eu tenho até hoje o grupo de ex-alunos e tenho lá médicos de 80 países diferentes. Então, hoje em dia, com o WhatsApp, a comunicação é muito rápida. Então, a gente começou a trocar ideia, trocar percepções, trocar feeling clínico mesmo do que fazer, de como tratar, não sei o quê. Então, foi uma coisa que a gente foi desenvolvendo, dando cabeçada. Aqui no Brasil também existe uma rede bastante grande de pessoas que se interessou pelo tema por um motivo ou por outro, e a gente acabou fazendo essa rede de contatos e desenvolvendo aí uma forma de tratamento que hoje ela é abraçada em vários lugares do mundo. Qual era o principal ponto assim que estava errado e vocês perceberam que devia ter sido feito diferente? Petri, uma coisa que assim, eu vou colocar para a galera entender, né, de uma forma bem clara. Se você for para um hospital qualquer com sintomas de apendicite, o cara vai falar para você, ô Petri, deixa de mimimi, vai tomar uma Novalgina e fica em casa. Volta se você estiver morrendo. Não vai. Se você quebrar seu pé, saiu lá do jogo de futebol dos pernas de pau, aí você vai aparecer lá com o pé quebrado, o cara falou, toma aqui um anti-inflamatório, vai para casa, quando você tiver manco você volta. Não vai. Se você tiver uma amidalite, você vai demorar para tratar? Se você tiver uma pneumonia, você vai demorar para tratar? Lógico que não. Nenhuma doença em medicina você trata só no final da doença. Pelo contrário, você, quanto antes começar a tratar, maior é a chance do paciente se curar ou passar por aquela doença sem grandes problemas. E com essa doença específica, as pessoas estavam advogando o contrário, que era para o cara ir para casa e só voltar para o hospital quando tivesse com falta de ar. Mas o elemento transmissão não faz sentido? Cara, faz sentido, é uma doença extremamente transmissível, quanto a isso é inegável, né? Mas o que eu digo é, uma vez que você tem sintomas da doença, para que esperar para tratar? O doente ele precisa ser tratado o mais precocemente possível em qualquer doença. Isso é uma norma básica da medicina. Então, como é que a gente ia fugir de toda a medicina só porque essa é uma nova doença? Não tem cabimento. Né? Além disso, existe toda uma questão psicológica com essa doença. As pessoas acham que se vê um teste positivo, porra, tô ferrado, eu vou morrer. Porque se criou um terrorismo tal que se acha que pegou é igual sentença de morte. Isso é mais um fator que deve levar o médico a acolher precocemente o paciente, para poder acalmar o paciente, ele sentir que ele está sendo visto, que ele está sendo cuidado, que ele está sendo olhado. Isso é totalmente diferente de você virar para o cara e falar, vai para casa aí, a hora que você tiver já roxinho, você volta para cá, não tem cabimento. Quando tiver falta de ar, aí tu nos procura aqui. É o que eu chamo do protocolo morra em casa, né? então, mas aí o outro argumento é de que não existe tratamento e não tem o que fazer. Como é que tu responde a isso? Cara, eu respondo que eu devo ter aí, então, ser um cara que o raio divino cai muito, porque todos os que eu tratei saíram bem. Eu vou te dizer que eu tenho, junto ao grupo que
eu pertenço, né, que acredita nessa filosofia de tratamento, pessoas como Zeballos, Francisco Cardoso, Roberta Lacerda, Ellen Guimarães, são mais de 5 mil pacientes tratados com a mortalidade de 0,3%. Isso está registrado? Tá em vias de publicação, né? O processo de publicação de um trabalho em revistas indexadas, revistas por pares, né? O material analisado por outros médicos, ele é um processo que leva um certo tempo. Né? Então a gente precisa, primeiro passo, obter um consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa, que demora alguns meses aqui no Brasil. Aí depois você submete isso para a revista manda geralmente para 3 revisores, cada um faz as suas considerações, então nós estamos no meio desse processo aguardando a publicação desse grupo que a gente chama de corte, desse grupo inicial de pacientes.